Olá, aqui quem vos fala é Sing, e aqui vou mostrar aqui o sistema que foi desenvolvido. Ele foi desenvolvido em hardware e programado por software a partir do microcontrolador PIC16 F877A. Esse sistema aqui ele realiza o controle de um estacionamento a partir da interação do usuário por meio do botão de acionamento, e eles têm funcionamento pré-estabelecido. Então é possível cadastrar a senha, alterar a senha, apagar a senha e avançar pelos endereços entre os usuários, né, entre aspas, pois cada número desse daqui representa um usuário que está cadastrado no sistema. Aqui temos até 32 usuários, que foi o limite que eu estabeleci aqui no sistema, mas poderia ter mais, poderia ter bem mais. Mas aqui, a fins de simulação, né, defini como 32. É percebido que o display de 7 segmentos, ou display LCD, ele atualiza conforme cada interação com o usuário aqui por meio dos botões no teclado. E aqui também a gente tem os displays de 7 segmentos embaixo, que eles mostram a quantidade de vaga em tempo real e vão atualizar a cada entrada ou saída de alguém no estacionamento. Ou seja, se o usuário ele vai digitar a senha certa de acesso, a cancela ela abre, a memória vai ser atualizada, com uma informação que realmente foi validada, e ele vai permitir a passagem do veículo. Bom, para as portas do microcontrolador, estou usando as portas 13 e 14, que serve para conectar o oscilador de cristal, que está configurado em 20 MHz, para poder ativar e permitir o funcionamento do PIC na velocidade desejada. Nesse caso, que eu escolhi 20 MHz em hardware e programei no software também os 20 MHz. O pino 2, ou porta analógica AN0, ele está recebendo um sinal de um sensor LDR. Esse sensor de LDR aqui, a princípio, ele serve para ajustar o tempo de funcionamento das luzes. Então, por exemplo, aqui, se a luminosidade estiver muito alta de dia, por exemplo, as luzes que estão conectadas à cancela, por exemplo, elas podem levar mais tempo, no caso elas vão levar menos tempo, para poder desligar, elas vão desligar mais rápido. Agora, se aqui estiver apagado, sem nenhuma luz, essa luz aqui ela poderia ficar ligada por bem mais tempo. Isso daí foi um dos recursos que ainda não foram implementados, mas é possível fazer apenas ajustando na programação e possivelmente o hardware. Os pinos 8, 9 e 10, que são as portas E0, E1 e E2, elas estão sendo usadas para poder ligar o display LCD e as suas funções de escrita e atualização. O pino 1, que é o NCLR barrado, ele serve para... ele está ligado num hardware, neste hardware aqui da esquerda, e esse hardware ele basicamente reinicia o microcontrolador caso essa entrada receba um nível lógico 0. Aqui a gente está vendo que ela está recebendo nível lógico 1. Então quando eu clicar aqui em reset, ele vai atualizar o hardware todo. Não vou fazer isso, pois eu vou usar aqui esse take para mostrar a simulação em tempo real, então não quero perder nenhuma informação que está ocorrendo aqui. A porta B, ou seja, do RB0 até o RB7, está configurada com o hardware do teclado de varredura. De RB0 até RB3 são as linhas do teclado, enquanto do RB4 até o RB7 são as colunas do teclado. E é a partir desse teclado aqui que o usuário vai enviando comandos ao microcontrolador e ele vai atualizando todo o resto do sistema conforme cada tecla é pressionada aqui. Isso daí será mostrado posteriormente. O pino RC1 ele é o clock dos circuitos integrados 4510 que estão conectados ao display de 7 segmentos. Esses displays aqui eles estão funcionando como contadores e eles vão receber o clock da porta RC1 apenas quando entra ou sai um veículo do estacionamento. E esse 4510 ele está conectado ao 4511, que é um decodificador BCD para 7 segmentos. E ele é usado para fazer essa conversão do código recebido aqui do 4510 para poder passar no display de 7 segmentos de forma bem confiável e sincronizada. O pino RC1, ou RC2 no caso, ele tá servindo para informar aos circuitos integrados se um carro está entrando ou saindo. Então ele vai atualizar, caso eu alterne aqui no modo entrada ou saída, e caso insira uma senha correta, ele vai atualizar lá, ele vai mandar um sinal. Nesse caso, como está saindo nível lógico 1, ele está para contagem crescente para os displays de cima que estão informando a quantidade de veículo que está chegando. Nesse caso, o de baixo ele vai decrementar caso eu insira uma senha correta aqui. E esse hardware aqui, ele foi usado mais como forma de economizar no número de portas do microcontrolador. Esse pino aqui, o RC5, que está conectado a esse sisteminha simples aqui, ele serve apenas para receber informação do modo, se vai ser modo de entrada ou saída, somente para fins de simulação. E aqui a gente tem o pino RC6 e o pino RC7. O pino RC6 ele é o pino da entrada do nosso circuito, de quando um carro está entrando no estacionamento, e o RC7 ele está representando o acionamento da saída, da cancela de saída do nosso circuito. Então eles vão atualizar, aqui o relé ele vai disparar, e quando o relé ele for acionado, ele vai conectar na tomada, na rede elétrica, e também vai acionar a luz que está logo abaixo. Por fim, a gente tem os pinos do D0 até o D7, e eles estão conectados aqui no display LCD para o funcionamento correto do display e garantir que o usuário consiga visualizar o que está acontecendo. Seguindo aqui, como foi visto logo no início do vídeo, o usuário ele pode avançar entre os IDs, então ele pode avançar, voltar, enfim. E as informações sobre o que cada ID está armazenado, elas estão na memória EPROM do microcontrolador do PIC. Então eu vou pausar aqui. Aqui a gente tem a memória do EPROM do PIC, e a gente pode ver que o endereço 0, o endereço 8, né? Porque cada 4 bits, assim ela vai ter 4 dígitos. Então, os endereços 0, 6 e 7, eles estão já com senhas armazenadas. E aí a gente consegue mostrar o sistema em pleno funcionamento. Por exemplo, aqui a gente está no endereço 4, deixa eu despausar aqui, e a gente consegue criar uma senha para o endereço 4, se ele estiver em FFF. Então eu vou criar aqui a senha 4. 7 e 7, e eu clico em cadastrar senha, vai atualizar a tela e vai informar que a senha foi criada. Eu vou soltar o botão e vou criar outra senha no endereço 5. Sei lá, dígito 8. É importante que nenhum botão do sistema esteja pressionado, porque senão ele não vai permitir o acionamento dos botões simultâneos. A senha foi criada, e aí eu vou pausar aqui a simulação.
E aí ele já atualizou aqui na memória do microcontrolador. Ele digitou aqui 777, que foi a senha que eu formei para o endereço 4, e 888, que foi a senha que eu formei para o endereço 5. Desse modo, também a gente consegue garantir que a senha não vai ser sobrescrita caso venha alguém queira registrar nesse endereço 5, por exemplo. Então, deixa eu te pausar aqui. A senha do endereço 5 foi 888, então eu vou digitar qualquer outra coisa aqui no endereço 5. Quando eu clicar em confirma, ele não vai passar a senha, pois a senha ela já está populada e já tem informação nela já. Senha inválida. E também não é possível cadastrar outra senha em cima, né? E agora vai ser o caso de alguém tentar mudar a senha, cadastrar uma senha em cima, né? Endereço ocupado. Avançar para o próximo endereço e digitar aqui a senha. É necessário que a senha ela seja validada antes, porque se eu digitar uma senha errada, ele não vai permitir que eu altere a senha. E aí eu clico aqui em alterar a senha, solto e digito a nova senha. Vou digitar aqui 07777. Pronto, digitei aqui 4 dígitos, eu clico em alterar a senha ela foi alterada. E aí quando a gente pausar aqui a simulação foi na memória PROM, ele já atualizou aqui pra gente. A gente consegue apagar uma senha daqui também. Então eu vou avançar aqui para o próximo endereço, para o endereço 7. E é o mesmo esquema de alterar a senha. Na verdade, é quase o mesmo esquema, só que aqui você só precisa digitar a senha uma vez. Nesse caso, a senha do endereço 7 é 0213. Vou digitar ela aqui. Digitar a senha. 1, 2, 1, 3. E a gente clica em apagar, o display ele vai atualizar, a senha removida, e quando a gente pausar a simulação para acessar a EPROM, vai ser escrito o FFF, que no caso é endereço vazio. Então é possível cadastrar mais pessoas aqui. E por fim, vamos abrir e fechar a nossa cancela aqui, né? Vamos digitar o endereço anterior, né? Endereço 6. E digitar a senha de lá. 0, 7, 7, 7. Ele vai confirmar. Entrada liberada. Ele aumentou no display de 7 segmentos, como foi visto aqui embaixo. Se o sistema permitir que eu mova aqui. Ele atualizou, antes tinham 3 veículos ocupados, agora temos 4. E o nosso relé está aberto aqui, o nosso relé de entrada. Da mesma forma, o relé de saída. Saída liberada. Aqui, diminuiu o número do display de 7 segmentos de veículos dentro do estacionamento e aumentou o número de vagas. Além de que ele já acionou aqui os relés. E aí, enquanto a outra cancela está aberta, pode também entrar um outro carro. Vou alternar aqui o modo. Modo alterado de entrada. Vamos supor que o mesmo, para não perder muito tempo, que o mesmo usuário ele volta com o carro, enquanto a outra cancela foi aberta, né? Ele deu uma volta no estacionamento. Confirmou aqui e entrou. Entrou no estacionamento. Agora ele conseguiu dar a volta enquanto o outro relé ainda não fechou. Defini um tempinho generoso aí para efeitos de simulação, mas é isso, a partir do Proteus. Enfim, começando aqui, a gente tem as bibliotecas e a configuração, importando a biblioteca do microcontrolador, definição dos fusíveis, aqui a definição do clock, 20 MHz, e a inclusão das rotinas LCD. Seguindo aqui para esse segundo trecho, a gente tem os pinos, a definição daqueles pinos que eu já citei ao longo da apresentação do Proteus, definição de pino, definindo um alias também, para ficar mais fácil de fazer o código aqui, definição do teclado 4x4, definição do debounce, definição do debounce, de timeout da cancela, número de vagas, enfim, todas essas definições aqui que ajudaram ao longo do código. Seguindo aqui, a gente vai ter variáveis que vão mudando de valor ao longo do sistema. Então, a gente tem aqui o contador global do tempo do sistema e contadores para saber o tempo restante de cada relé. Isso aqui está sendo controlado pelo timer 1 aqui. Então, os relés eles estão funcionando de forma totalmente independente do timer global do sistema. Aqui a gente também tem outras variáveis global, unsigned, para o valor não ficar negativo. Seguindo aqui, mais à frente, a gente tem aqui o tratamento das funções. Aqui é o pulso de clock, para poder enviar aquele clock para o CI. A gente tem aqui as funções que fazem o tratamento do controle de vagas. Então, aqui a gente tem... aqui na função de entrada, que ele vai aumentar o número de vagas e ele manda o pulso do display acionando o relé de entrada aqui, em relay entry. E aqui é o tempo do relé. Da mesma forma, o evento de saída, ele vai enviar um pulso, ele vai diminuir o número de vagas ocupadas e ele vai acionar o relé de saída. E aí teremos aqui o tempo de tratamento do relé. Temos aqui uma função que vai inicializar os nossos displays de 7 segmentos. Coloquei para ele fazer meio que uma contagem reversa, para evitar valores residuais, então coloquei para ele fazer isso daí para não ter problema na inicialização. Seguindo aqui na definição das funções da EPROM, a gente tem aqui uma função que lê a senha da EPROM, gravar a senha da EPROM e a função de senha inválida, para a gente ter maior controle sobre as operações de mudança de senha, de exclusão de senha e essas coisas também, que são muito importantes. Aqui a gente tem a função do display LCD, onde é aquele endereço que atualiza constantemente. A gente tem a função do endereço atual, a gente usa esse parâmetro aqui que ele já converte direto para valor em decimal. Então, se a gente não colocar isso aqui, ele provavelmente ia estar aparecendo lá o endereço da memória EPROM. LCD mostra a senha digitada, né? No caso ele só vai mostrar o asteriscozinho, por questões de segurança. E aqui a gente tem o modo LCD que ele vai atualizar, caso esteja modo de entrada ou modo de saída. Aqui a gente vai ter a função do teclado, então ele vai varrer as linhas e colunas para poder identificar qual foi a tecla apertada, né? E aí, a partir disso aqui, ele vai retornar o número que está identificando cada tecla, daquele teclado de varredura. E aqui a gente já parte para a função principal, onde vai basicamente tudo acontecer, né? Aqui a gente vai estar configurando os pinos de entrada e saída, né? Das portas A, B, C. A gente tem também a inicialização do display, dos timers. Aqui a questão do temporizador também. Aqui a configuração do timer 1. Ativação de interrupções globais. Inicialização do LCD, que vai acontecer muito durante aqui o código. E a partir disso daí a gente consegue ir avançando conforme o código. Esse código aqui é um pouco grande. Então essa daqui é a função original do circuito, né? Digamos que o caminho feliz seria o LCD iniciar, mostrar aquele endereço, mostrar a senha digitada e a partir disso ele lê a senha que você está inserindo, né? No caso a senha do endereço atual, ele vai estar fazendo isso daí por padrão. E aí aqui a gente tem o nosso loop de repetição, onde o loop de repetição, ele vai desligar os relés quando o tempo é esgotado, né? A princípio, aqui definido primeiramente. A gente vai ter a leitura dos sensores de entrada e de saída, vai ter também um debounce para poder funcionar de forma correta sem que dê algum circuito. A gente tem também a alternância do modo, se é o modo de alterado, modo de entrada e saída, né? Aí aqui tem toda a função de inicialização do display, posicionamento do display. Basicamente aqui foi mais para efeito de simulação. E aí aqui as nossas teclas especiais, ele vai ler a tecla que foi pressionada, ele vai identificar se foi a tecla 9, 10, tecla 11 do nosso display, no caso da nossa tecla matricial. Então aqui a nossa tecla 10, que é a tecla de cadastro de senha, ela vai executar a função de cadastrar uma senha nova, no caso gravar uma senha se a senha for vazia. Senão ele vai informar que o endereço está ocupado.
Avançando aqui para alterar a senha, ele vai primeiro validar se a senha foi a senha atual que está sendo usada, então ele vai fazer a leitura, a senha sendo válida, ele vai ativar o modo de alteração e ele vai pedir para digitar a nova senha e a pessoa tem que clicar novamente a tecla 11, né, que no caso é a tecla de alterar a senha, para poder validar tudo direitinho. Senão ele vai informar que a senha está inválida, no caso de tentar alterar a senha e não fazer a validação antes. Aqui, senha alterada, senha inválida. No caso, senha alterada vai ser caso ocorra sucesso. A tecla 12 é a tecla para remover a senha, então segue o mesmo princípio. Ele vai fazer a leitura da senha, se a senha for válida, se a senha for validada de fato, ele vai informar que a senha foi removida e vai escrever FFF aqui, definido por esse assigned char aqui, nova senha, a rede char aqui. Caso não, senha inválida. Aqui é para navegar pelos endereços, então ele vai subtrair, vai decrementar aqui no endereço e vai avançar para o próximo endereço também, se for tecla 13 ou tecla 14 do display. Do display não, da matriz. Aqui a gente tem o nosso botão de confirma. Só uma correção, a tecla 9, abaixo de 9 no caso, são as teclas normais, as teclas numéricas. Então ele vai apenas mostrar vai representar o dígito daquele caractere pressionado, de 0 até 9. Agora aqui sim, confirma de verdade. Aqui ele vai verificar se o índice ele vai corresponder à senha. No caso, a senha do índice, que é aquele endereço, ela vai corresponder à senha que está armazenada na EPROM. E ele vai fazer a leitura, vai verificar o endereço atual. Se for válido, ele vai liberar a entrada ou vai liberar a saída, dependendo do modo de operação. Caso não, ele vai dizer que a senha está inválida e vai retornar o loop pedindo para poder inserir a senha. E aí é isso, ele vai ter aqui um delayzinho só para dar tempo do circuito trabalhar, só que como o computador está lento, então nem precisaria disso aqui. Brincadeiras à parte, mas basicamente o projeto final da disciplina é isso. Uma boa noite.